E aí, gente, boa noite, boa noite. Hoje começamos bem ao som de AC/DC Back to Back. Ah, moleque, muito bom, cara. Algumas músicas animam a gente, não é verdade? Então curte aí um pouquinho, ó. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Quem tá ouvindo a música? Um bom rock sempre nos anima, galera. Muito bom. Ainda mais pra falar de perdão, né, velho? Pra falar de perdão só com rock na cabeça mesmo. Não é possível, não é possível. Fernanda, Ana, Clara, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Estão ouvindo a música aí, gente? Tá tudo certo? Me dá um feedback aí. O som tá massa? Tá legal? Só vou começar a falar quando acabar a música. Essa música é viciante. Tô brincando. Muito boa noite, muito boa noite. Vou dar pausa aqui para depois eu terminar de ouvir essa música. Muito bem. Hoje vamos... Tudo bem, gente? Me dá um feedback aí do áudio. Quem tá ao vivo aí já, me dá um feedbackzinho do áudio pra gente... pra confirmar se tá tudo certo. Tá joia? Gente, então, vamos lá. Estamos hoje na nossa quarta conversa sobre esse assunto. Ah, legal. Valeu. Obrigado, Clara. Valeu. Bem-vinda, viu? Você é a primeira vez aqui, né? Valeu. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Nós estamos aqui na nossa... Obrigado, Fernanda. Obrigado, joia. Valeu, Breno. Ô, Breno, primeira vez, cara. Que bom que você tá aqui, velho. Bem-vindo. Que legal. Bem-vindo mesmo, mano. Aninha. Gente, bem-vindo a todo mundo aí, tá? Nós estamos falando aqui, nós estamos na quarta conversa sobre por que não consigo perdoar. Eu fiz uma série de palestras presenciais, né, sobre esse tema. Finalizei na última quinta-feira. E também coloquei esse material à disposição online, né? Entendendo que é importante, a importância desse assunto, é importante a gente falar sobre isso, a gente refletir um pouco, construir e desconstruir as ideias sobre esse assunto. Lucas, bem-vindo. E então hoje nós chegamos então na quarta conversa sobre perdão. E nós estamos tentando responder e construir uma ideia sobre respondendo essa pergunta: por que eu não consigo perdoar? Por que eu digo tentar e construir? Cara, porque é um assunto milenar, é um assunto que não vai sair da importância das relações. Enquanto o homem for homem, vai existir a necessidade de falarmos sobre o perdão. Tá? Então, por isso que eu digo que esse assunto, a gente está construindo algo. Daqui um pouco a gente vai ter que conversar de novo, porque é um assunto que nunca vai sair da necessidade e da conversa humana, né? Então a gente sempre vai precisar ter esse tipo de conversa, tá? A gente nunca vai esgotar o assunto, certo, gente? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a parte final, né? Hoje a proposta é nós falarmos sobre o método de perdão em quatro etapas, né? Em 4 passos, em 4 atitudes. Eu quero começar com a ideia seguinte: a gente precisa entender que no desenvolver da nossa vida, saudade também, Lucas, a gente precisa entender que no contexto, no desenvolvimento da nossa vida, algumas coisas são subjetivas e outras são práticas, né? Então, a gente aprende algumas coisas de forma subjetiva. O que é aprender de forma subjetiva? É aquilo que não tem necessariamente uma prática para ser desempenhada, observada e obedecida, a fim de que a gente desenvolva, né? Então, por exemplo, a gente vai refletir sobre um conceito, a gente vai refletir sobre um conhecimento, a gente vai refletir sobre uma ideia, a gente vai refletir sobre alguns acontecimentos, algumas descobertas. Então, algumas coisas na nossa vida, alguns aprendizados na nossa vida são subjetivos, né? Então, ele vem do conhecimento, ele vem da descoberta, vem do conhecimento e vem da reflexão, tá? Então anota aí. Algumas coisas a gente aprende como? A gente descobre alguma coisa, a gente passa a conhecer
aquilo, né? Vai ler, vai estudar, vai se aprofundar no assunto e no decorrer do tempo a gente vai começar a refletir sobre isso. Então, esse é o processo que a gente chama de aprendizagem subjetiva. Ou seja, são aqueles aprendizados que não exigem necessariamente uma prática a ser obedecida. 4 passos para isso, 4 passos para aquilo outro. E o segundo modelo, o segundo modo com que a gente também desenvolve, também aprende alguma coisa no decorrer da nossa vida e acaba desenvolvendo e evoluindo e alcançando aí uma posição melhor, é também a partir das coisas objetivas. Se as subjetivas não exigem etapas cumpridas, a objetiva exige. Né? Então, por exemplo, aprender a dirigir. Aprender a dirigir é um aprendizado objetivo. Porque não adianta você ficar lá conhecendo o que é carro, o que é um veículo, quais são as partes, o que é necessário. Não, isso aí você não vai aprender nunca a dirigir se você não partir para um aprendizado objetivo. E esse aprendizado objetivo é cumprir etapas. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Certo? Onde entra o perdão? Onde entra o perdão nesses dois modos de aprendizado? Será que aprender o perdão é uma aprendizagem subjetiva ou é uma aprendizagem objetiva? Eu gostaria de dizer pra gente, e deixar isso pra gente pensar um pouco, eu creio que o perdão é uma junção das duas coisas. Ora, a gente erra com o perdão porque a gente coloca ele só na subjetividade. Ora, a gente erra e não consegue também perdoar porque a gente coloca ele apenas na objetividade. O perdão, eu creio, e nós vimos aqui nesses 3 primeiros encontros e estamos terminando hoje, que o perdão, na verdade, então, é uma junção daquilo que são as subjetividades, os conceitos, os conhecimentos, as práticas reflexivas e agora e a minha proposta hoje é, depois dessa questão subjetiva, a gente entender agora um método objetivo. Porque se eu entender só o conceito, só a reflexão, só a parte conceitual e subjetiva do perdão, o perdão se torna uma utopia. Então agora eu preciso pegar todo esse conhecimento, essa reflexão e colocá-lo num método. E colocá-lo num passo a passo. Para que isso se torne prática existencial e experiencial, certo? Então isso precisa ser uma experiência na minha vida. Eu creio e tenho percebido que esse método é o método mais completo, tá? Ele é o mais completo porque ele vai juntar 2 coisas fundamentais da nossa vida. A gente vai entender o conceito, a gente vai entender a parte subjetiva, conceitual, a parte de entendimento, de descobertas, e nós vamos, a parte de reflexão, e nós vamos adicionar a ele uma parte de ação, né? Uma parte de metodologia, certo? Aí a gente alcança de forma mais coerente, de forma mais saudável, de forma mais concreta e de forma mais eficaz o ato do perdão, certo? Para relembrar, nós falamos muito nessas semanas sobre a necessidade do homem de ter as suas relações, né? Todo ser humano é relacional. E segundo, não apenas relacional, mas o homem tem um desejo natural de ter harmonia nessas relações, tá? Então esse é um ponto muito importante a gente entender. Ninguém nasceu para viver isolado. E a gente viu aqui o poder destrutivo da solidão. Né? A solidão mata mais rápido do que o cigarro, a solidão mata mais rápido do que a pessoa. Você pode só cuidar da sua saúde, você tem chance de morrer 3 vezes mais cedo do que uma pessoa que cuida das suas relações. Então a gente vai ver uma série de fatores que mostram que a solidão ela é destrutiva ao homem. E a justificativa é destrutiva porque o homem é relacional, o homem é social, certo? E nós queremos harmonia nessas relações. O que mais constrange o homem, o que mais perturba a natureza humana é ele ver que as suas relações não estão harmoniosas, tá? Você quer ver a gente contrariada, a gente perturbada, a gente não conseguir evoluir a nossa vida, viver de forma
bem-sucedida na nossa vida é viver essas desarmonias nas nossas relações, certo? E para isso, então, nós permeamos um caminho interessante, que foi, nós descobrimos primeiro que o perdão não é, tá? Por que a gente começa dizendo o que o perdão não é? Porque o perdão é um assunto tão antigo, e por ser tão antigo, tão necessário, e por ser necessário, tão falado, que é possível nós termos muitas coisas, muitos conceitos, muita história, muita cultura, muita fábula, muito mito, muitos erros conceituais tampando tampando o conceito exato e essencial do perdão. É igual, é igual a algo que está tampado, cheio de entulhos, certo? Então os entulhos dizem muito do que é, mas acaba dizendo o que não é. Certo? Então, a gente fez nesse mês uma limpeza de tirar os entulhos de cima, os entulhos conceituais, né, as culturas, os ditados populares. Uma pessoa me procurou semana passada, depois da última palestra, e me agradecendo, me abraçou forte, uma senhora. E me abraçou e falou: Myron, muito obrigado. Olha, eu sempre fui ensinada pela minha família que perdoar é esquecer. Olha que interessante. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Ou seja, olha o quanto que o poder cultural, o poder religioso, o poder social, o poder familiar vão formando essas culturas em cima do conceito exato de perdão. E às vezes a gente está hoje sendo vítimas de um conceito centenário e a gente não consegue perdoar, e quando a gente vai ver, a gente não consegue porque o conceito está errado. Então o que a gente fez? A gente tirou todos esses entulhos, dizendo perdão não é isso, perdão não é isso, perdão não é aquilo, perdão não é isso, e a gente foi, e agora a gente chega no cerne da coisa, que é perdoar, certo? Então, 4 pontos interessantíssimos para a gente perceber o que o perdão não é. Primeiro, o perdão não é uma fraqueza. Estou só repetindo de novo, tá? Só para dar um resumo. O perdão não é fraqueza, não é sinal de que você é bobo, é boba. Perdoa de novo. Não é isso, tá? Não é fraco quem perdoa. Pelo contrário, o perdão é a mais nobre ação e força do ser humano, porque ele está indo a favor de uma essência do homem, que é ser relacional e manter as relações em harmonia. Então isso é nobre, certo? Segundo, o perdão não é uma subversão da justiça. Lembra que nós falamos sobre isso? O perdão não é anular o efeito, as consequências de quem causou a ofensa, tá? Então, quando eu perdoo quem me ofendeu, eu não estou livrando ele das consequências. Se eu estou pedindo perdão das minhas ofensas, eu também não serei livre das consequências, tá? Então, o perdão não anula nenhum tipo de consequência dos atos feitos uns contra os outros. E a gente deu vários exemplos. Outra coisa, perdão não é passar uma borracha, ou seja, esquecer, tá? Perdão não é esse aplacar da memória aquilo que aconteceu. Uma pessoa também me procurou dizendo assim: Myron, eu não sei se eu perdoei porque eu não consigo esquecer. Então, é claro que a gente não consegue esquecer, né? Tem casos e casos seríssimos que a gente olha e fala assim: não, essa pessoa nunca vai esquecer essa ofensa. Não tem como ela esquecer. Agora, o perdão não tem a ver com esquecer, certo? Às vezes nós vamos... Tiago Boca, meu amigo. Esse eu tenho que parar aqui para dar um alô. Mano, bem-vindo. Então, às vezes, em algumas circunstâncias, nós vamos perdoar e não esquecer. Em outras também, nós vamos esquecer, mas não perdoar. Às vezes, 20 anos depois, a gente vai se deparar com alguém ou com um assunto, ou, enfim, e a gente vai perceber que aquilo ainda nos ofende, tá? Então, perdoar não é esquecer, tá bom? A última, perdoar não é fácil, tá? Não tem como a gente dizer, mesmo que a natureza do homem seja viver em relações, e o desejo do homem também seja que essas relações sejam harmoniosas, mesmo a gente querendo isso, a gente não vai ver que o perdão é fácil,
né? Porque ele mexe com o brio, ele mexe com o orgulho, ele mexe com ferir, ele mexe com ofender, ele mexe com tirar, tentar ferir a dignidade, tirar pedaços, né, da pessoa. Então, não literalmente, tá, gente? Mas ofender, machucar, né, ir contra a idoneidade, o ser da pessoa como um todo. Então, a ofensa, ela machuca muito, tá? Então, mesmo que a gente queira viver relacionalmente falando, o perdão não vai ser fácil porque mexe com essa questão mais mais profunda na gente, certo? Então, esses 4, tem um vídeo, se você quiser, eu vou passar o link depois. Tem um vídeo que a gente fala justamente exclusivamente sobre essas 4 barreiras do perdão, tá? Esquecer, achar que é fácil, achar que é subversão da justiça e achar que é fraqueza, tá bom? Então agora nós chegamos numa posição interessante. Nós sabemos tudo que o perdão não é, agora sim nós vamos para o perdão, certo? Agora sim a gente tem a base específica, a base sólida, a base montada para que a gente possa perdoar, certo? Então, olha só que interessante. Nós começamos a responder essa pergunta. A pergunta inicial de toda essa sequência de palestras, esse propósito, esse projeto foi: por que eu não consigo perdoar? Ou seja, nós levantamos uma questão de não que eu não quero, não que eu não precise, mas nós levantamos uma sugestão de que eu não consigo. Por que às vezes a gente não consegue perdoar? Porque a gente não tem uma base, tá vendo? Nós estamos querendo construir o perdão em cima de algo que não é uma base. Não tem base pra gente perdoar. A gente não sabe o que é. A gente está cheio de dúvidas, a gente está cheio de complicações, a gente está cheio de ideias tortas sobre o perdão. Então, o que a gente fez? Agora a gente montou uma base, né? Qual o grande problema das nossas questões é que a gente precisa construir bases saudáveis, né? Então, a partir da base a gente consegue. Então, eu fiz questão de fazer essa construção para na última conversa a gente falar assim: poxa, o perdão vai ser mais fácil agora, tá? Mais fácil no sentido de que ele vai ter o seu desenvolvimento normal. Porque às vezes a gente fica querendo empurrar o perdão pela necessidade, pela urgência, pela cobrança, pela pressão, só que é como empurrar um carro ladeira acima. Então agora a gente monta essa base e o perdão, então, ele se torna mais natural de acontecer, porque ele tem o seu caminho já estabelecido para ele acontecer, certo? Então agora a gente pode escolher superar os traumas vividos pela ofensa recebida, certo? Então agora a gente tem 4 passos para seguir, tá? Então agora aqui, lembra que no começo eu falei que às vezes a gente tem um aprendizado conceitual e agora o prático. Então agora a gente passou pelo conceitual e agora então eu vou ensinar para vocês, pra gente. Isso foi muito bom para mim, tá? Foi muito bom para mim. Então, a partir do que eu vivi, eu quero transmitir isso para vocês e espero que sirva bastante. Então agora sim a gente vai apresentar um método, tá? Como perdoar. Então anota aí, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu vou só recapitular e trazer tudo de novo pra gente fechar esse método em 4 passos, tá joia? Como que eu vou conseguir perdoar? Primeiro, gente, conte a história, tá? Nós falamos isso no vídeo passado, se você quiser receber, tem lá no YouTube, eu vou te passar o link. Contar a história. Contar a história com todos os seus detalhes, com todas as suas sujeiras, com todas as suas dores, com tudo o que aconteceu. Contar a história é o primeiro passo para a gente cumprir esse método de perdoar. Se a gente não conta a história, não tem como perdoar. Por que o perdão não é fácil, tá vendo? E aí a gente vai trazendo os conceitos que a gente viu. Por que o perdão não é fácil? Porque envolve a gente voltar. Na primeira conversa que a gente teve, nós falamos isso, que o perdão é fazer uma viagem intencional para dentro de nós mesmos. Ou seja, o primeiro passo para eu perdoar é eu voltar para dentro de mim mesmo e contar a história.
contar o que aconteceu, contar os fatos, contar a verdade, contar com transparência, contar com muita sinceridade. Ou seja, então eu vou montando de novo o quebra-cabeça. Eu vou pegando as peças e remontando essa história só com a intenção de contar o que aconteceu, certo? Segundo ponto, dar vazão à mágoa. Olha que interessante. Eu contei a história, certo? Contei a história. Agora o segundo passo é como você se sentiu? Como você se sente em relação a essa história? O que essa história causa em você? O que ela provocou em você? No sentido de sentimento, no sentido de mágoa, tá? Em que você foi prejudicado? Em que você foi incomodado? Em que você foi atrapalhada? Tá vendo? Então, dar vazão à mágoa é o segundo passo, o segundo degrau de contar a história. Se a gente fica só no primeiro degrau, só contando a história, a gente tem a tendência a tornar nosso convívio em murmuração. É possível, tá? É possível que a gente fique a vida inteira ou num determinado tempo repetindo de forma exagerada a história. Isso é porque a gente não passa para o segundo nível. Então, às vezes uma pessoa vai conversar com você e ela vai contar a história. Ela vai contar assim, a segunda vez a história, a terceira vez a história, a quarta vez a história, a quinta vez a história. É importante contar histórias várias vezes? É. Mas vai chegar um tempo em que a gente precisa passar por uma nova fase. E essa nova fase do perdão, o segundo passo desse método de perdoar em 4 passos é: dê vazão à sua mágoa. Diga como você se sentiu. Então, se é você que está magoado ou magoada, tenha isso na sua cabeça. Conte a história até que ela não tenha tanta influência mais para você, até que você sinta, opa, já abaixou um pouco a poeira, certo? Quando baixou a poeira, começa um novo ciclo, dar vazão às mágoas, tá? Se você está conversando com alguém e esse alguém está magoado, deixe ele contar a história, gere esse ambiente para ele contar a história, contar, até que esse quebra-cabeça seja montado, certo? Depois você vai ajudá-lo a fazer com que ele solte a mágoa, solte a má água que está dentro, certo? Então, pergunta para ele, como você se sente? Em relação à história que você acabou de me contar, como você se sente? Como você se sentiu? O que te incomodou? O que te prejudicou? Certo? O que te feriu? Tá vendo? Então a gente vai para o segundo passo desse processo do perdão, desse método do perdão em 4 passos. Quero abrir um parênteses aqui, dizer, só relembrando que ao final você pode você pode fazer a sua pergunta, tá? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente vai abrir um espaço aí no final para você fazer a sua pergunta, tá? Outro combinado, se você quiser depois receber esse link, me passa o seu WhatsApp, que eu vou te mandar esse link desse vídeo logo depois, tá bom? Daqui para amanhã eu posso te passar isso. E o terceiro pedido que eu faço é compartilhe isso com alguém, tá? Às vezes alguém precisa desse conteúdo e a gente pode ajudar essa pessoa a superar esse momento tão delicado, tá joia? Agora, gente, qual que é o terceiro passo, então? A partir de contar a história e dar vazão à mágoa, agora sim, no terceiro passo é conceder o perdão, certo? Então, conceder o perdão, olha só como que fica menos nebuloso, né? Fica mais claro, fica mais lúcido a ideia de perdoar. Porque você já contou a história, conforme você foi contando a história, ela foi deixando de ser angustiante. Depois de contar a história, você deu vazão à mágoa, a história perdeu mais influência ainda. Aí agora você contou a mágoa, você desabafou, né? A gente botou tudo para fora. Aí agora se torna mais natural a gente perdoar. A conceder o perdão. Uma das coisas que a gente precisa entender muito claramente nessa questão de perdoar é que todas as pessoas que perdoaram na vida,
Lembra aquela história linda que a gente contou, né? Histórias que a gente, na verdade, se referiu aqui. Talvez você saiba de uma história assim muito interessante sobre perdão que te causa assim uma admiração. Gente, todo mundo que perdoou e que conta isso, que tem relatado, todas as pessoas eram comuns e humanas como todos nós somos. Ou seja, tá vendo como que se a gente segue os passos certos, os passos na direção correta para perdoar, nós acessamos esse perdão, construímos esse perdão de forma mais natural. Continua sendo difícil, continua sendo desafiador, continua sendo dolorido, mas ele tem um fluxo mais natural. Ele não é uma coisa forçada, ele é uma coisa que caminha de forma mais natural. Então, primeira coisa, nesse processo de conceder o perdão, você já contou história e você já deu vazão à mágoa. Agora perdoe. Por quê? Porque todas as pessoas que perdoaram são pessoas naturais e comuns como eu e você, certo? Então agora conceder o perdão é de forma mais natural. Ninguém, gente, outra coisa, ninguém que perdoa recebeu esse perdão de forma mágica, tá? Isso tem uma questão muito séria, porque... Vou ficar aqui que me perdoa. Muito do que a gente fala de perdão, nós envolvemos aspectos de fé, né? Aspectos de espiritualidade, aspectos de religião. E a gente acaba atribuindo a essa experiência religiosa o fato do perdão ser um milagre, né? O perdão ser uma coisa que, pum, acontece da noite pro dia, né? Que, aconteceu, eu perdoei, não sei nem como foi. Eu não duvido disso não, tá, gente? Né? Eu sou um cara que gosta que crê na espiritualidade. Mas o que a gente precisa descobrir é que nem todo perdão vai ser uma experiência espiritual e religiosa, né? Algumas ocasiões, algumas ofensas, em alguns episódios, nós vamos ter que construir essa ideia de perdão. Embora exista a parte misteriosa no perdão, que nem a ciência conseguiu definir, a ciência sabe os efeitos de perdoar e os efeitos de não perdoar. Ela sabe o que causa, o que provoca, tudo. Mas a ciência diz, olha, a gente não sabe ainda como o perdão acontece. Por quê? Porque eles atribuem isso ao mistério da vida. Então, existe um mistério, sim, por trás do perdão. Só que o perdão não é todo mistério. Tá vendo? A gente não vai conseguir dizer, poxa, como eu consegui perdoar? Porque parecia impossível. Ok, existe um mistério aí. Só que os passos, a construção, a nossa parte de construção no perdão, ela precisa ser muito bem estruturada, muito bem feita. Porque a exceção do milagre, a exceção vai ser... o mistério vai ser a exceção. O mistério vai ser um ponto dentro do milagre e não ele todo. Tá certo? Então... uma coisa interessante a gente entender é que existe um caminho a ser percorrido. Hoje, um caminho, um deslocamento. Hoje eu estou numa posição A, amanhã, nesse caminho do perdão, eu preciso estar deslocado. Eu preciso sair do ponto A e chegar a um ponto B, depois de amanhã um ponto C, até que isso seja efetuado na minha vida. Tá certo? Então, nesse contexto de conceder o perdão, agora que você está pronto e pronta para conceder o perdão, a gente vai relembrar algumas coisas. O perdão é um benefício, né? O perdão é uma decisão. O perdão é um caminho a ser trilhado. E o perdão é um exercício a ser praticado. Não tente querer perdoar um assassino antes de perdoar uma pessoa que te chamou de bobo ou de boba. Tá vendo? Alguém que te ofendeu falando rude com você, vai ser mais fácil você perdoar do que um assassino, né? A questão é que a gente precisa percorrer esses caminhos do perdão. Está vendo? Percorrer esse espaço do perdão no nosso dia a dia. Então a gente precisa sempre ter o cuidado de contar a história, ter sempre o cuidado de dizer como é que a gente se sente, como que a gente se sentiu. E terceiro, que a gente concede o perdão.
tem nos meus treinamentos, nas empresas e nos grupos que eu ministro, eu tenho uma atividade interessante que eu gosto muito, que eu aprendi também, né? Aprendi num grupo que eu participo lá do Rio de Janeiro, e as reuniões desse grupo lá no Rio de Janeiro, elas começam assim: como você chega aqui hoje? E a gente não pode dizer, estou tudo bem, aquele tudo bem político, né? Então a gente precisa dizer como nós estamos de forma livre e de forma que expresse de fato como você está. Então, se eu perguntar para você aí agora, na sua casa, aí, você que está assistindo, como você está? Não pode dizer tudo bem politicamente falando. Como que você está? Tô bem. Aquela educação, né? Não precisa não. Eu quero que você fale mesmo como você está. Pode dizer que você está cansado, cansada. Pode dizer que você está entristecido. Tá vendo? Ou seja, como nós estamos é um processo interessante para o perdão. É um processo interessante para essa construção de uma vida saudável, para a gente não ficar guardando isso. Então, em muitos treinamentos que eu faço, principalmente treinamentos que são mais contínuos, né? Tem vários encontros, eu sempre começo com essa dinâmica. Como você está hoje? E eu peço para as pessoas falarem 3 características. Como você está? Aparece de tudo. No primeiro dia, as pessoas... né, aquela meio tímido, meio ressabiado. Mas depois do 3º, 4º encontro, meu amigo, as pessoas acham esse ambiente... Esse ambiente e esse ambiente faz com que a pessoa sinta-se livre em dizer como realmente está aqui dentro, tá? Então esse é um exercício a ser trilhado, né? Um exercício que eu estou fazendo também é perguntando para minha filha, todo dia que eu vou buscar ela na escola, quando ela entra no carro, eu pergunto: Luísa, como você está hoje? Aí eu já ensinei para ela: olha, você vai dizer 5 coisas como é que você está. Ela: papai, todo dia você me faz isso. Eu falei: todo dia. Então, às vezes ela fala: tô com fome, tô cansada, tô com vontade de chegar em casa, vontade de ver mamãe, vontade de ver Luísa, ver Rafaela, enfim. Ou seja, porque é importante a gente criar esse exercício de dizer como realmente nós estamos. Não é o que estamos fazendo, não é o que estamos querendo, mas é o como estamos sentindo, certo? Então, essa escolha do perdão é um processo que a gente precisa todo dia fazer esse treinamento, tá certo? A gente precisa, então, fazer isso. Às vezes, gente, esse conceder o perdão vai levar tempo. Às vezes você já contou a história, às vezes você já deu vazão à mágoa, tá? Você já falou como é que você se sentiu, mas ainda não chegou o tempo, tá? Ou às vezes vai chegar mais rápido. Tá bom? Então, cuidado com essa questão assim, mas tem tanto tempo, eu já fiz. Cuidado com essa angústia, tá? Por mais que você tenha decidido, olha, eu vou perdoar, pode ser que ainda esteja nesse processo de limpeza, nessa questão interna emocional, tá certo? Lembrando que quem ofendeu mexeu no nosso interior, né? Mexeu com a gente, mexeu em questões sérias. Então, essa reconstrução pode levar um tempo, tá bom? Agora, o que importa é você estar decidido e decidida a perdoar. Eu vou perdoar, tá? Então, cumpra os passos sempre que necessário for, tá? Uma coisa interessante para a gente conceder o perdão é porque o perdão, ele tira a gente de uma situação de vítima e coloca a gente numa posição em que a gente se torna, de novo, orientador, regente da nossa própria vida, tá? Quando alguém me ofende e eu fico magoado, é óbvio ficar magoado, tá? Super normal. Agora, quando isso vai se tornando um processo, né? Vai achando lugar e tempo na minha vida, mais do que o necessário, eu vou me tornando vítima do que aquela pessoa fez, mesmo que não seja o meu feitio, né? Então, por exemplo, vamos lá, uma pessoa veio e me deu um calote, né? Me deu um calote financeiro. Eu não faço isso com as pessoas, não é da minha natureza fazer, mas alguém fez comigo. Então, olha só que interessante, mesmo não sendo da minha natureza fazer, eu fico refém, eu fico vítima do que essa pessoa fez. Olha que interessante, tá vendo? Então, eu me torno vítima. Então, eu fico no controle de algo que não é meu, que não me pertence, que eu não faria.
certo? Então eu poderia ferir outras pessoas, e como realmente acontece, eu posso ofender as pessoas de outra forma. Mas o fato é que às vezes eu fico refém de alguém porque eu acabo não passando esse processo de perdão, certo? Então, quando eu assumo a decisão de perdoar, eu estou tomando de novo as rédeas da minha própria vida, certo? Então, eu estou determinando como minha vida vai ser. Então, eu deixo de ficar de mãos atadas, né? Uma vítima sempre está de mãos atadas, ela não consegue efetuar nada. Então, agora eu vou construir a minha vida, oferecendo e trabalhando para que a minha vida tenha de novo o seu novo rumo, tá bom? Outra pergunta. Quer conceder o perdão, certo? Nós estamos hoje falando sobre conceder o perdão. O terceiro passo. Olha, gente, vamos lá. Eu preciso entender quando que eu sei que eu perdoei. Interessante, né? Quando eu sei, quando saber se aconteceu o perdão e quando saber se esse perdão foi verdadeiro. 3 dicas pra gente. Primeiro, o perdão vai tratar em nós a questão de tirar um peso das nossas costas, certo? Sabe aquela sensação de tirar um peso? Faz um teste aí depois, né? Pega aí uns sacos de feijão, um saco de arroz que você tem na sua despensa, coloca sobre os seus ombros e anda aí uns 20, 30 minutos na sua casa. Você vai ver que os 5 primeiros minutos você vai lá, de boa, levinho, tranquilo. Mas depois de 10, 15, 20 minutos você vai ver que aquilo se torna um peso, né? Então, aí depois você faz o teste. Aí curte a experiência, perceba o quão legal é você tirar um peso das suas costas e voltar a ser de novo, né, normal. Então, essa é uma das sensações do perdão. O perdão vai dar uma ideia de você tirar um peso de cima de você, tá certo? A segunda é, se tirou um peso, ele vai dar a ideia de leveza. Você está leve com a vida de novo. Você está leve, você está, poxa, consegue perceber a vida, aquilo que não fazia mais sentido, aquilo que não tinha mais graça, aquilo que não trazia mais vigor, aquilo que não trazia mais energia. Agora você está tendo de novo acesso de forma mais leve a essas questões da vida, né? Quando a gente está em situações assim de peso, principalmente essa questão relacional, a gente, tipo assim, tudo perde a graça, né? Tudo perde o... Nossa, a gente fica aquele peso, aquela coisa, aquele mundo cinza, né? A gente não consegue rir, a gente não consegue se alegrar, não consegue se emocionar, não consegue curtir, não consegue perceber. Né? A gente está no meio de todo mundo e está se sentindo sozinho, a gente está se sentindo sozinho e está se sentindo sufocado pela vida. Então, quando a gente passa por esse processo de perdão, uma das coisas que a gente pode usar para fazer, poxa, perdoei, estou num processo legal, o processo está funcionando, é se a gente volta a ver a vida colorida de novo como ela é, certo? E a terceira dica é a gente entender que a vida se torna agora mais frutífera, né? Ela se torna mais com sentido, ela se torna agora mais possível, né? Se o peso, se a falta dessa leveza gera a gente ficar para baixo, a gente ficar... Agora não, agora a gente olha a vida com perspectiva, né? Se antes a vida estava uma bosta, nada funcionava, agora não, a gente começa agora a perceber a vida com outro olhar, com outra percepção, com outra oportunidade, a gente começa a ver perspectivas nessa vida novamente, tá? Então, e o quarto se você não conseguiu ver esses 3, porque são muito subjetivos, tem um que é fantástico, é universal. A liberdade, gente, a sensação de liberdade é inconfundível, tá? Você pode não sentir se sair um peso, você pode não sentir se você está mais leve, você pode não sentir se você está com vigor novamente. Agora, a sensação de liberdade, essa é inconfundível, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Só se auto-perceber. Lembra de novo, o perdão é uma viagem intencional para dentro de nós mesmos, tá? Então, antes de perceber se você perdoou e se o seu exterior, o seu ambiente melhorou, perceba se você melhorou. Perceba se você está bem. E se aconteceu o perdão, de fato e de verdade, você vai se sentir mais livre, tá? Você vai sentir essa sensação da liberdade.
essa sensação da liberdade é inconfundível, tá certo? Você não vai saber explicar, mas você vai saber que aconteceu, tá certo? Agora, gente, caminhando para o quarto passo, né, que é o quarto passo do perdão, nós estamos falando agora de uma nova história, certo? De uma nova história. Escreva aí na sua tela do seu celular, nos lugares que você frequenta, que você tem muito acesso, escreva uma nova história. Por quê? A garantia que nós temos na vida é que a gente vai passar por muitos atritos, né? E de vários sentidos. Nós somos relacionais, convivemos com muita gente, somos todos diferentes e isso vai causar atrito. Isso é certeza, isso é fato. Agora, o que não é garantido é que existe uma forma da gente reagir. Porque a forma que nós reagimos depende de nós e não das circunstâncias. Pelas nossas diferenças, pelas nossas relações, pelos nosso contato com muita gente, é certeza, nós vamos ter atrito. Isso é fato e não depende da gente, tá? Você morando aqui no Brasil ou em qualquer outro país, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ter atritos. Isso é a vida quem diz para nós, não tem como a gente fazer nada. A gente não evita os atritos. Agora, como a gente reage a esses atritos, aí é decisão nossa. Aí sim é decisão nossa. Tá vendo? Então, se a gente parte para sofrer com isso, fazer com que isso se torne uma escravidão, ou que se a gente sair disso de uma forma nobre, de uma forma de superação, tá certo? Essa escolha é nossa, tá? Então, nesse contexto, nesse terceiro passo de conceder o perdão, nós estamos escolhendo tomar as rédeas na nossa vida novamente, certo? Nós estamos tomando as rédeas novamente. Agora, vamos lá. Cumprimos os 3 primeiros. Contar a história, dar vazão à mágoa e conceder o perdão. E agora, tem o quarto passo, que é dar ou renovar ou abrir mão das relações. Tá? Renovar ou abrir mão do relacionamento com aquela pessoa que te ofendeu. Ah, perdoar é voltar à relação? Perdoar é dar mais uma chance? Olha, gente, a gente precisa entender isso com muita calma, tá? Com muita calma e com muita leveza e transparência, tá? Limpe o seu olhar daquilo que talvez culturalmente a gente tenha ouvido. Por quê? Porque alguns relacionamentos a gente vai, claro que sempre a gente vai voltar àquilo que é a nossa natureza. E a nossa natureza quer relacionar. Então a gente sempre vai perdoar com a esperança de ter essa relação renovada. Claro, esse é o ponto principal. Mas também algumas relações, quando envolve segurança, quando envolve algum tipo de ameaça a uma futura saúde, essas relações terão que ser revistas, tá vendo? Então, a gente precisa olhar com bastante atenção, entendendo 2 coisas. Renovar a amizade, renovar o relacionamento, conceder de novo a chance da relação, saudável. Saudável e aconselhável. Mas não descarte a ideia de falar assim, opa, a partir de agora, então, não faz mais sentido eu ter essa relação com você, porque por N fatores, isso vai voltar a acontecer, não vai gerar saúde mais, não tem condição dessa relação continuar, porque ela vai trazer outros prejuízos futuros por tudo que aconteceu. Então, não vou citar muitos exemplos aqui, porque cada caso é um caso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa observar essas 2 hipóteses. Lembrando que a nossa ideia é preferível, renove a relação, tá? É sempre preferível a gente manter uma relação, nem que seja uma relação de respeito, uma relação de proximidade, uma relação, né, de cordialidade, tá? Dizer que perdoou e manter a inimizade, isso também não aconteceu perdão, tá? Agora, manter a mesma natureza da relação, às vezes não, a gente tem que observar isso melhor, tá certo? Então, a gente precisa entender isso de uma forma interessante, tá? Se você quiser recorrer à sua espiritualidade, à sua religião, cada religião vai tratar isso de uma forma, tá? A religião cristã vai tender mais para o não, perdoa e dá a chance,
tá? Então, assim, eu só quero dizer que esse quarto passo é também uma escolha pessoal. Se você achar que aquela amizade, que aquela relação não vale mais, não é que não vale a pena, mas que não é mais saudável manter a relação da forma que ela vinha, é melhor então você abrir mão dessa relação. Lembrando que sempre vai ser uma reconstrução. O perdão sempre vai ser uma reconstrução da relação. Um dos erros que a gente pode entender nesse processo é que uma pessoa que me magoou, a minha amizade com ela vai ser a mesma. Não vai, é outra amizade. Tá vendo? É outra amizade. Essa amizade vai precisar ter a sua reconstrução, né? Uma ofensa sempre vai manchar, sempre vai marcar aquela relação, e essa relação vai ter que passar por uma ressignificação. Então, é importante a gente considerar isso a fim de que a gente tenha essa saúde relacional e essa segurança na nossa vida como um todo, tá joia? Então, gente, eu queria finalizar a nossa live, hoje foi bem extensa, e eu queria então só recordar o perdão em 4 passos, que é: conte a história. Ache alguém, encontre alguém, um ambiente para que você possa repetir essa história. Se você conhece alguém que está passando por um processo, abra esse espaço para ele, chame essa pessoa, converse com essa pessoa, abra espaço para essa pessoa contar a história para você. É importante para quem está nesses processos de perdão, de mágoa, de sofrimento, de desajustes relacionais, é interessante essa pessoa ter esse espaço de poder falar. Segundo, depois de contar a história, você vai dar vazão à sua mágoa. Também encontre esse espaço, ou gere esse espaço para alguém. Conte como você se sentiu, como você foi prejudicado, como você foi prejudicada, como isso te incomodou, como isso te machucou, como isso te feriu, o que você sente, certo? Terceiro, conceda o perdão. Tá? O perdão é uma escolha sua, é uma escolha minha, é uma escolha pessoal, intransferível. Estou voltando a minha colinha aqui, só para eu... O perdão é um benefício para a gente mesmo, tá? Ninguém é beneficiado com o perdão a não ser você mesmo, você mesma. Então, conceda o perdão. Conceda, escolha conceder o perdão. Segundo, ele é um benefício para você, ele é um treinamento, ele é um caminho, ele é um exercício a ser praticado diariamente, tá certo? Então, e o quarto passo, o quarto método desse método, o quarto passo é: escolha se você vai manter essa relação ou não. Agora, lembrando que se você manter essa relação vai ter que ser reconstruída. Se você não quer manter essa relação, que haja o respeito, que haja o respeito mínimo entre 2 semelhantes humanos que vivem no mesmo planeta, na mesma cidade, ou talvez até no mesmo bairro, tá certo? Então aqui está, gente, o perdão em 4 passos, tá certo? Eu quero terminar, se você tem uma pergunta, você vai poder fazer agora. E enquanto você faz a sua pergunta, eu quero ler aqui para você uma reflexão, tá certo? Somos capazes, sim, de perdoar. Nós começamos essa série dizendo: por que eu não consigo perdoar? E agora eu termino dizendo: somos, sim, capazes de perdoar. Porque somos capazes de reconhecer a nossa humildade e a nossa humanidade comum. Somos capazes de reconhecer que todos nós somos humanos, frágeis, vulneráveis e imperfeitos, capazes de inconsequências e crueldade. Também reconhecemos que ninguém nasce mal e que somos muito mais do que o pior que podemos fazer nessa vida. Uma vida humana é uma grande mistura de bondade, de beleza, de crueldade, de mágoa, de indiferença, de amor e muito mais. Queremos separar o bom do mal, os santos dos pecadores, mas isso não é possível. Todos nós compartilhamos as qualidades essenciais da vida humana e por isso, às vezes, somos generosos, somos egoístas. Às vezes somos prudentes e às vezes levianos. Às vezes bondosos e às vezes cruéis. Isso não é uma crença, isso é fato. Então nós somos sim capazes de perdoar, porque nós somos todos
fracos, humanos fracos, vulneráveis e suscetíveis às piores crueldades. Tá certo? Muito obrigado por você ter nos acompanhado e eu quero responder aqui agora algumas perguntas, tá bom? Vamos lá. Reconstruir uma amizade da preguiça é verdadeiro se ao perdoar eu sempre excluo as pessoas do meu mundo? Não entendi. Reconstruir uma amizade da preguiça é verdadeiro se ao perdoar eu sempre excluo as pessoas do meu mundo? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a ideia de perdoar, de esquecer, de excluir, de deixar para lá, é uma linha muito tênue. Então, às vezes, a gente está excluindo a pessoa justamente por não perdoar. Tá? Esse escolher se vai manter a relação ou não é o último processo, é quando você já perdoou. E essa renovar ou não a relação, ela vai manter aspectos de respeito naturais do homem. Então, se eu estou excluindo, eu não estou... pode ser que eu não esteja respeitando essa pessoa como um ser humano. Porque eu estou excluindo, tá vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, lembra, não pode atropelar os processos. Eu chegar à decisão de renovar ou não as relações é o último passo do perdão. Então, se eu tenho dúvida que eu perdoei ou não, então eu não consigo nem chegar a essa... não é tempo de eu perguntar se excluir é perdoar ou não. Tá? Não sei se eu respondi, eu também não entendi muito a pergunta. Tá? Se ficou dúvida, você pode me procurar no reservado, tá? No privado. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta ou comentário que vocês queiram fazer? Dá um tempinho aí pra gente responder as perguntas, tá? Eu quero, enquanto você tá pensando na pergunta, eu quero indicar esse livro. Acho que você vai ler o contrário aí, tá? Mas guarda a capa dele, se você quiser adquirir. É um livro muito bom. É o Livro do Perdão, para construirmos a nós mesmos e o nosso mundo. Desmond Tutu e Mato Tutu. São africanos, né? São sul-africanos. O Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele é um arcebispo na África do Sul. Ele é conterrâneo do Mandela, tá? Do Nelson Mandela. Então ele escreveu esse livro contando a história de como a África do Sul se livrou do apartheid e das consequências do apartheid usando o perdão, tá? Então é um livro bem interessante que eu quero indicar para você ler. Acho que eu tinha outro livro aqui, mas não está aqui, tá? Depois, se você quiser mais uma dica de livro, de literatura, eu acho importante a gente ler também alguma coisa a respeito, tá certo? Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, eu quero mais uma vez agradecer você algumas pessoas aí nos acompanharam toda terça-feira aqui toda terça e depois agora quarta-feira na nossa live. Obrigado mesmo, tá? De coração. Eu espero que tenha sido assim enriquecedor de alguma forma para sua vida. Talvez esse assunto não seja uma realidade para você hoje, mas como é um assunto tão essencial, eu creio que isso vai servir em outro momento que você precisar, tá bom? Quero me colocar à disposição, se você quiser conversar, tiver alguma dúvida, quer me convidar para uma palestra, fica à vontade, aí no meu Instagram tem todos os meus contatos, tá bom? Parabéns pelas lives, acompanhei todas e são bem significativas. Tinha em consciência que perdoar sempre seria por ser boazinha demais, boba demais, e percebi que não é assim, que é inclusive um privilégio. Muito bem, muito obrigado, tá? É isso mesmo, perdoar sempre é um privilégio, tá bom? Gente, valeu demais, tá? Lembrando, compartilhe isso com alguém, essa live vai estar 24 horas no Instagram e depois eu vou postá-la no YouTube, tá? Se você quiser receber o link, você me passa seu WhatsApp agora, via direct, que eu mando para você o link, tá bom? Um abraço,
tudo de bom. Logo, logo eu vou fazer mais uma série. Deixa passar esse final de ano, né? Eu vou elaborar mais uma série pra gente fazer aqui na nossa live, tá bom? Fica com Deus. Um abraço a todos. Até mais.